Halloween, nos tempos modernos, como todos nós já sabemos, é comemorado no dia 31 de outubro. E também ele é caracterizado pela famosa brincadeira Doces ou Travessuras, pelas festas da fantasia, pelas decorações impecáveis e horripilantes ao mesmo tempo, por máscaras de monstros, chapéus de bruxas e por aí vai. Tem-se conhecimento de que trata-se de uma comemoração em honra aos mortos. Mas você sabe a real origem do Halloween? Quer dizer, toda a história por trás das festas e fantasias? As origens do Halloween elas são bem mais antigas do que você imagina. Assim como várias festividades populares ao redor do mundo, o Halloween é resultado de uma mistura de influências. O Halloween hoje, ele é uma popularização motivada em grande medida pela cultura pop dos Estados Unidos. Eu acredito nisso, de uma festa tradicional irlandesa, ou se a gente for muito mais longe no tempo, de festividades dos povos celtas. De festividades que aconteciam ali um pouco antes do solstício de inverno, em uma época muito fria do ano, em que se celebravam os mortos, os antepassados, aqueles que já se foram. Essa era uma festividade de origens pagãs, e com o tempo ela foi sincretizada com a cultura católica. Por isso, nessa mesma época, se comemora o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. A gente sabe que a estratégia de cristianizar festividades pagãs, antigas, tradicionais, foi uma estratégia muito comum, bastante comum da igreja, para lidar com esses resquícios de paganismo, de crenças antigas que insistiam em sobreviver ao longo dos séculos e séculos, gerações e gerações. Apesar, é claro, dos esforços incontáveis e incansáveis, eu devo salientar, dos monges e dos santos, como São Patrício, por exemplo, na Irlanda. Então, o Halloween, como a gente conhece hoje, é uma festa que foi popularizada e ressignificada pelos Estados Unidos. Eu digo ressignificada porque esse aspecto dos mortos, dos antepassados, do frio, foi transformado para a coisa dos monstros, da fantasia e tal. Mas não é, em origem, uma festa norte-americana. Eu penso que o Halloween ele não vai contra a religião católica. Eu acredito que essa festa ela é paralela à religião católica. Acho que a gente dá para colocar assim. Ela não ofende o cristianismo. A gente não pode esquecer que o Halloween ele se populariza nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país de formação protestante evangélica. Então eu realmente acredito que não há contradição, são coisas diferentes ao meu ver. O Halloween ele é da esfera do lúdico, da brincadeira, da fantasia, ele é da ordem do popular, do dionisíaco e não necessariamente do sagrado. É uma data comercial, ela não faz parte do calendário litúrgico cristão. O Dia de Todos os Santos, sim. Olha, eu já vi todo tipo de opinião. Eu vi gente que celebra, que acha lindo e maravilhoso, tem que ter mesmo feriado nacional, sabe? Que é algo muito importante da história, né? Eu sou do time que celebra, embora acho que eu não tenho o mesmo lugar de fala de quem pratica bastante magia, etc. Mas eu gosto muito de um olhar que a Silvia Federici tem, né? Bruxona, vou falar dela sempre, né? Que é, tirando em um único país, eu não lembro qual país agora, infelizmente, não existe nenhum feriado, nenhum dia memorial para falar sobre a caça às bruxas. Não existe. Só teve um único país que celebrou isso, celebra, né? Tipo, tem uma data fixa para que as pessoas pensem sobre a caça às bruxas, sobre essa devastação, né? De mulheres, de pessoas, né? Mas principalmente de mulheres, né? Ao longo de toda a Europa. E eu acho isso simbólico, sabe? Eu acho que é simbólico porque não que o Dia das Bruxas abra espaço para esse tipo de discussão profunda, né? Acho que as pessoas gostam muito da festa, etc. Mas é também um dia de memória. Então, para quem está atento a isso, para quem está aberto a esse tipo de discussão, vai ter coisas legais para falar, né? Eu tenho um trauma particular sobre Halloween. Porque, como vocês sabem, eu tenho uma loja que vende os produtos de verdade, né? E quando chega começo de outubro, eu já fico com o cabelo assim, porque é terrível, é terrível. A formação que tem em volta de tudo isso é horrorosa. Bom, para mim não faz o mínimo sentido, não tenho gosto nenhum pelo Halloween, né? Halloween, eu sempre erro o jeito de pronunciar, porque eu não gosto nem de pronunciar, né? Faz sentido lá no hemisfério norte? Ótimo, faz sentido. Deturpado, extremamente deturpado, tá?
neste Halloween, eu estava dando aula justamente sobre a Tituba, né? Da bruxa, Tituba, a bruxa negra de Salem, né? Que foi uma bruxa do mundo real, né? Que deixou legado escrito, que deixou confissão, né? De júri, e que foi muito fundamental para pensar sobre Salem, para documentar Salem, né? Então, estamos fazendo a nossa parte, sabe? Assim, pode ser não ser por agora, mas acho que é bacana essa possibilidade de trazer memória e discussão profunda para um dia tão celebrado, tão legal e tão popular também, né? Mas também entendo completamente quem acha ofensivo, quem acha violento, né? Porque também, né? Assim, é hipócrita, né? Um mundo que matou milhares e milhares, centenas de milhares de mulheres, agora fala, vamos lá, gente, abóbora, sabe? Tipo, calma, né? Vamos recuperar, vamos sarar isso, porque teve bruxa sendo acusada até 1950, gente. Não da mesma forma, mas é muito recente. Então, vamos lá, né? Vamos com calma. E tem, de novo, né, mulheres que são acusadas de bruxaria até hoje em alguns países que são mortas por isso. Então, calma, né? Essa festa chamada Halloween, ela, inclusive, é um ponto extremamente negativo para a gente, porque caçar as bruxas, é para você ter medo, né? Você pode perceber que as figuras são demoníacas, as figuras são desfiguradas, são zumbis, os monstros, as bruxas horrorosas, né? Então é tudo para você ter medo de toda essa cultura. Aí dizia-se a lenda do Jack Lanterna, que ele foi para o inferno e o diabo não aceitou ele, mandou ele de volta. Então tem uma série, eu nem gosto muito das histórias, não me apetece, vamos dizer assim. Justamente porque é uma coisa negativa para tudo isso. É como se eu estivesse indo contra o que eu falo. Então, celebrar o Halloween é contra o que eu falo, contra o que eu acredito, contra, né? Seria uma contradição daquilo que eu tenho como tradição.